RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, na comunicação de Murilo Roso e Angélica Alves. Está no ar o RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Que maravilha. Tá animada, colega? Final de semana, aquela coisa toda, né? É, coisa boa. E tá uma temperatura bem agradável, sem aquele friozão. Tá bom demais, Murilo. É, mas semana que vem tem frio de novo, hein? Já vai se preparando. Nasci pronta, meu querido. Pessoal, muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Com o nosso programa, a gente tem recebido muitas mensagens e queremos agradecer aí a todos pela audiência, pelas participações. Exatamente, nós estamos muito felizes, certos de que o trabalho em prol do agro está sendo relevante para muitas pessoas e para a nossa região como um todo. O RBV Agro chega a 500 mil catarinenses através das emissoras da RBV Rádios, no Alto Vale do Rio do Peixe e para o mundo através da internet. No rádio e no digital, aqui você confere sempre os assuntos importantes para o homem do campo e que interessam também a quem mora na cidade. Destaque do RBV Agro. Calor fora de época desperta a floração de frutas de caroço e pode causar prejuízos para a próxima safra. Curso da Epagre reúne famílias agricultoras para falar da sucessão no campo. Mostra do Vinho terá exposições de rótulos e oficinas de degustação neste domingo em Tangará. Humorista Badim, o colono, faz show gratuito na próxima quarta-feira no município de Ibiã. Tem ainda informações sobre o programa Terra Boa e o Plano Safra. A previsão de aumento nas produções de trigo e cebola em Santa Catarina. E uma reportagem sobre a florada da cerejeira japonesa, que proporciona um visual encantador. Eventos do Agro. Começamos acionando a nossa reportagem em Tangará, onde tem festa julina neste domingo e também a mostra do vinho catarinense. Angelina Siqueira. Olá, Murilo, Angélica, amigos e amigas que acompanham o RBV Agro. Tudo pronto para o 5º Tangarraiá, a tradicional festa julina do município, que acontece neste domingo, dia 10 de julho. O evento será realizado aqui na Praça Darcy Casagrande, no centro da cidade, e esse ano com uma novidade que é a 9ª Mostra do Vinho Catarinense. A abertura oficial está marcada para as 10 horas da manhã e o evento segue até as 18 com exposição de diversos rótulos e vinícolas, além de oficinas específicas de degustação oferecidas gratuitamente ao público. A Mostra do Vinho é realizada pela Prefeitura de Tangará em parceria com os municípios de Videira e Pinheiro Preto, que fazem parte de uma das principais regiões produtoras de vinho de Santa Catarina. Conta ainda com o apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Cressol, Sindivinho e Epagre. Já sobre o 5º Tangarraiá, a festa começa na tarde de domingo e tem na programação as seguintes atrações: danças típicas apresentadas pelas crianças das escolas, oficinas do município, feira de artesanato, feira de adoção de animais e o primeiro Festival da Canção promovido pela Rádio Tangará. Acendimento da fogueira e, para fechar a noite, show com o grupo Chiquito e Bordoneio. Então fica aqui o nosso convite para todas as pessoas da região virem prestigiar o nosso 5º Tangarraiá, também com o nosso primeiro Festival da Canção Rádio Tangará neste domingão. Que legal, agora não é mais festa junina, é julina, né, Angélica? É, isso aí, festa julina. E das boas pela programação, hein? Eu curto fogueira de São João, acho demais, sensacional. Vamos fazer uma dupla para cantar no Festival da Canção, Angélica? Opa, eu acho que é uma boa ideia, hein? Eu gostei. Ixi, você até que ia bem, mas eu desafinado do jeito que eu sou, só para passar vergonha. Ainda bem que as inscrições já encerraram. Ai, meu Deus. Vamos fazer o combinado, então. Pro ano que vem, que daí dá tempo da gente ensaiar, pode ser? Pode ser. Vamos nessa. Se bem que eu acho melhor, sabe o quê? A gente se inscrever na oficina de degustação da Mostra do Vinho. Opa, aí sim, top também. Não preciso nem pensar muito nessa ideia. Essa eu acho que é negócio, né? É. Brincadeiras à parte, pessoal. A Mostra do Vinho, sem dúvida, é um evento imperdível para quem aprecia ou quer conhecer mais sobre o vinho. É um dia dedicado para valorizar a produção da região Meio-Oeste e também apresentar os sabores e a qualidade do vinho catarinense. Quem está em Tangará, aproveite a festa no final de semana, a Mostra do Vinho também. Enfim,
enfim, pessoal da região que quer fazer um programa diferente, que também vá lá para curtir. Com certeza, temos que apreciar esses eventos que acontecem na nossa região. Eu vou estar lá, hein? Esse vinho aí me chamou a atenção, Murilo. E já que estamos falando de evento, vamos de Tangará para Ibiam, porque no dia 13, que é quarta-feira desta semana, tem um show de humor imperdível, o colono mais famoso das redes sociais. Conhece? Por Deus que dá vontade de vender fora tudo. É claro que eu conheço, é o Badinho Colono. Aliás, quem que não conhece essa figura, né? Acho que muita gente aí já acompanha ele pelas redes sociais e agora vai ter a oportunidade de ver ao vivo. Exatamente. O show do Badinho faz parte da programação do aniversário de Ibiam. Vai acontecer quarta à noite no ginásio de esportes do município e com entrada livre ao público. Olha só que legal, mais um evento bacana que vai acontecer aí na região. Com certeza. E agora vamos falar da EPAGRE, que realizou nesta semana um dia especial com as famílias de jovens agricultores da região. O assunto sucessão familiar no campo. Douglas Alves traz a matéria pra gente. Aconteceu nesta última terça-feira, no Centro de Treinamento CETREV, o Encontro de Famílias Jovem Rural Turma 2022. Um momento diferente para mostrar aos pais dos jovens rurais a importância do apoio das famílias, fomentando ainda mais a instrução em fazer o jovem permanecer no campo. A agricultora Rosana Rosa conta sobre essa experiência. Foi maravilhoso, um aprendizado, experiência que a gente não esperava estar participando, né? É um mundo novo para nós. A gente sabe trabalhar, mas tem muitas partes que a gente deixa a desejar, né, com os filhos. Aqui a gente está aprendendo a trabalhar. É tudo de bom. Clóvis fala sobre o encontro e a emoção de como devemos expressar algo dentro de nós para os filhos. Foi um momento de um valor imaginável. A gente só aprendeu várias coisas, aprendeu também a talvez expressar algumas coisas que está simplesmente dentro da gente para repassar para o nosso filho. A gente só tem a agradecer pelo encontro. A coordenadora extensionista Cirlei Verg da Silva se sente realizada em concluir mais um encontro com a participação de todas as famílias e também parceiros. Concluindo sim, então, essa proposta desse dia especialmente preparado para as famílias rurais dos jovens que participam do curso Ação Jovem Rural. Um dia que a gente chama de encontro de pais, encontro de famílias, um dia jovem. Os pais passam o dia no centro de treinamento conhecendo como é a rotina dos jovens aqui no CETREV e também passam a ter uma familiaridade maior com a proposta do curso, para que eles possam apoiá-los, incentivá-los, dar-lhes um voto de confiança, que é o que eles precisam, para que eles possam ter na escolha, em ficando na propriedade rural, ser a escolha certa. Nós agradecemos, então, todos os pais que aqui estiveram, os jovens que puderam acompanhar os pais nesse dia especial, aos colegas dos municípios que fizeram toda a mobilização, que fazem o acompanhamento. Agradecer também a todas as parceiras que estiveram conosco, enriquecendo em conteúdo, conhecimento e provocações as nossas famílias rurais. A União dos Vereadores do Meio Oeste de Santa Catarina reuniu suinocultores na semana passada em Iomerê. O encontro contou com a presença de Losivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. O setor, segundo Losivânio, vem enfrentando dificuldades, mas a abertura de exportações para o Canadá, aliado a outros fatores econômicos, remete a uma expectativa mais otimista para o segundo semestre deste ano. Foi importante essa reunião para mostrar, todo mundo sabe da crise, mas às vezes não sabe o porquê que ela aconteceu e o que vai acontecer ali na frente. A gente não tem bola de cristal, mas como a gente conversa com todo o pessoal das indústrias, eles passam aquilo que eles estão vendo. Houve um excedente de produção olhando voltado o mercado da China, o mundo inteiro fez isso, e eu mostrei o quanto nós perdemos de exportação do Brasil para o mercado chinês. E quando a gente olha Santa Catarina, ela aumentou. Então, cuidar muito da sanidade, porque é isso que faz com que a gente consiga continuar
continuar exportando para Japão, para Estados Unidos, agora a abertura do Canadá, que somente Santa Catarina que tem. E a previsão realmente das indústrias é ter um segundo semestre melhor, porque a partir de fevereiro, quando a crise não saía, o pessoal começou a diminuir plantel. Indústrias e cooperativas diminuindo um percentual do plantel, produtores independentes também, alguns infelizmente fechando, outros também diminuindo, e isso fez com que acarretasse uma crise maior daquilo que nós já estamos começando a sair. Porque quando vem uma crise, quando a gente vê que não tem mais volta, começa-se a eliminar a matriz e vai mais carne para o mercado. E isso faz com que o preço caia cada vez mais para o produtor. Então agora, a hora que estabilizar essa produção de matrizes e a gente continuar tendo esse volume equilibrado de carne, com certeza nós teremos um futuro melhor dentro da nossa atividade. O produtor independente, ele está mais à mercê do mercado. Em hora boa, ele ganha mais, só que em hora ruim ele perde mais e demora mais para recuperar. Enquanto quem está integrado, seja no modelo de cooperativa ou de indústria, ele tem uma estabilidade. A indústria sempre trabalha com um colchão, que eles dizem, né? Não paga melhor na hora boa, mas também não paga menos na hora ruim. E cada um tem que olhar para que lado que eu vou. Eu fico na indústria, vou para a independente, o que eu faço? Então cada um tem que olhar para a propriedade, o que ele quer, o risco que ele quer correr do mercado. Só que uma coisa é certa, aquele independente que levantava o telefone para procurar alguém que comprasse o animal dele não vai mais ter futuro. Ele pode continuar independente, produzir do jeito que tem que ser, mas ele vai ter que ter um mercado, um frigorífico para vender, um contrato de compra e venda. E quem vai definir sempre preço, infelizmente, é o mercado, porque a gente não tem como trabalhar se não é sobre o mercado realmente, porque é isso aí que determina sempre o preço. Então a gente vê que existe uma estabilidade maior, tanto que mesmo nessa crise toda que a gente está tendo, cooperativas e indústrias ainda continuam com crescimento em algumas regiões do país, enquanto que Santa Catarina está fazendo trabalho de redução. Mas por que eles continuam crescendo em outros estados? Porque tem grão, como é o caso do Paraná e Mato Grosso, acreditam que vai ter exportação, mas o produtor fica à mercê sempre do mercado. Se não acontece exportação, se perde exportação como nós perdemos para a China, realmente o preço cai e quem vai pagar a conta sempre é o produtor. Chegou a hora do intervalo e na volta você confere. Calor fora de época desperta a floração de frutas de caroço e pode causar prejuízos para a próxima safra. E uma reportagem sobre a florada da cerejeira japonesa que proporciona um visual encantador. RBV Agro. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. Acompanhando as ações de seus associados e parceiros. Confraternizando e oportunizando novas tecnologias e possibilidades. Cooperville. Há mais de 50 anos, semeando união, colhendo importantes conquistas e aproximando pessoas. RBV Agro. De volta para aquela hora que todos aumentam o volume do rádio e que se divertem com as imagens na internet, os recadinhos do agro. Tudo aquilo que os nossos ouvintes ou internautas enviam, a gente registra aqui. E sabe o que é um mogango, Angélica? É aquele que parece uma abóbora, é tipo isso, né? Isso mesmo. O Clóvis Luiz Catapã de Caçador colheu um de 7 quilos na chácara dele. Olha só, ele plantou algumas sementes de mogango e em apenas um dos pés deu 3 mogangos com mais de 7 quilos cada. E ele escreveu: hoje lembramos de mandar a foto do último que ainda temos, pois mais tarde vai ser transformado em massa de torté. Que delícia. Um abraço, Clóvis. É isso aí. A dona Linda Mira Escolaro Frigoto, da linha São Pedro, postou na internet fotos de uma flor chamada mirra. As flores da mirra são numerosas, brancas e às vezes lilás ou cor de rosa e ficam nas pontas dos ramos. Lembram plumas e aparecem geralmente no final de agosto, anunciando a primavera que se aproxima. É, isso é o que tá na internet, mas dependendo do clima elas florescem antes, né, dona Linda Mira? Um abraço pra senhora.
E faltou dizer que as flores da mirra são suavemente perfumadas e atraem as abelhas, borboletas e outros polinizadores. Por falar em flor, em julho é época da florada da cerejeira japonesa e a Erci Borer, de Caçador, tirou várias fotos lindas dessa árvore ornamental, árvore símbolo do Japão, mas que embeleza o mundo todo. E no final do programa tem uma reportagem sobre a cerejeira ornamental, fica ligado aí. E não esqueça de enviar você também fotos, vídeos, áudio, mensagem de texto, enfim, tudo que for curioso e que vale um registro aqui no RBV Agro. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 991294258, o código de área 49. RBV Agro. Já está em vigor o programa Terra Boa, destinado para agricultores de Santa Catarina. A subvenção tem o objetivo de estimular a produção de milho, pastagem, apicultura e conservação do solo. O programa disponibiliza ainda um kit forrageiras, kit apicultura e kit solo saudável, como informa o gerente regional da Epagre, Jonathan Galho. Realmente nós estamos trabalhando na operacionalização das políticas públicas do Estado de Santa Catarina, sendo a principal delas, nesse momento é a questão do programa Terra Boa, muito conhecido também para os agricultores como o programa Troca-Troca. Nós já estamos no final do programa Troca-Troca de Calcário, as cotas regionais e dos municípios já estão chegando ao fim, mas nós ainda temos alguma disponibilidade nos municípios, mas é bastante restrito já. Nós iniciamos agora, 1º de junho, também a operacionalização do programa Troca-Troca de Sementes, onde os agricultores são beneficiados com subsídios para a questão da aquisição de sementes de milho para o plantio da safra. Essa nós ainda estamos bem no início da operacionalização, temos as cotas com bastante volume disponível nesse momento, então os agricultores interessados podem e devem procurar os escritórios da Epagre e lá então se informarem da documentação necessária para buscarem as autorizações de fornecimento, as ARs, para depois retirada junto às cooperativas. Nós temos uma outra modalidade que é o kit forrageiro, que também está operacional e da mesma maneira então os agricultores podem buscar informação junto aos escritórios municipais. Além do programa Terra Boa, os produtores rurais poderão se beneficiar do Plano Safra, cujo lançamento aconteceu na última semana e, segundo Jonathan Galho, oportuniza a busca de recursos financeiros com juros subsidiados para o custeio da safra. Tivemos também, então, no dia de hoje, nós iniciamos um novo ano agrícola, Os anos agrícolas sempre são diferentes dos anos civis, então de 1º de julho a 31/6. Então, nesse momento, nós estamos entrando num novo ano agrícola no Brasil. E com isso também nós temos um novo plano Safra, que é um plano para financiamento de custeio e investimento para a agricultura do país. E a partir de hoje, então, nós temos esse plano já operante, com um bom aumento de recursos disponível para financiamento e também há algumas mudanças na questão de juros. Temos um aumento dos juros para esses financiamentos. Novamente, os agricultores interessados podem procurar a Epagre ou mesmo os agentes financeiros para que daí lá eles possam buscar as informações mais precisas e personalizadas de cada caso, de caso a caso, na sua realidade e na sua situação. E a safra de inverno em Santa Catarina deve ter aumento nas produções de trigo, com 25,6%, e cebola, 5,46% para a safra 2022-2023. Santa Catarina deve manter posição de maior produção nacional de cebola e vive momento de expansão na cultura do trigo. A safra de inverno da agricultura catarinense deve apresentar aumento de produção em importantes culturas como trigo e cebola, enquanto há estimativa de redução no volume de alho a ser produzido. A projeção foi divulgada pela empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado. Com um cenário de valorização no mercado internacional, o plantio de trigo teve uma ampliação de 21,4% na área plantada, chegando a 124 mil hectares do território catarinense. A safra tem um aumento projetado de 25,6% no volume de produção, com uma expectativa de superar as 436 mil toneladas. O analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagre, João Rogério Alves, detalha os fatores que levam ao crescimento da cultura de trigo no estado.
cenário internacional é de escassez do produto, muitos países tiveram problemas com a safra e a crise da Rússia com a Ucrânia também está reduzindo a disponibilidade do produto no mercado internacional. Com isso, os preços têm se elevado e a curva é ascendente, assim, a tendência é os preços subirem um pouco mais ainda. Por isso, os produtores estão ampliando as suas áreas de cultivo, né? O governo do estado também tem incentivado os produtores a plantar cereais de inverno como forma de suprir as indústrias de rações. A gente tem uma escassez aí de milho, né? E ao mesmo tempo temos uma área bastante grande, ociosa aí no inverno. Então há um incentivo aí para plantar ou ocupar essas áreas no inverno, né, com cereais. Além do trigo, a cultura da cebola também deve ter crescimento na safra de inverno. A estimativa da Epagri aponta para um aumento de 5,46% no volume produzido, chegando a 523 mil toneladas. O analista do CEPA Epagri, Jurandir Gugel, destaca os motivos que fazem Santa Catarina ser o estado que mais produz cebola no Brasil. É uma cultura que requer uma especialidade, requer uma estrutura própria de produção, e especialmente de infraestrutura de irrigação. Nós temos, assim, nas diversas regiões aí, mas muito fortemente no Alto Vale do Itajaí, milhares de famílias aí que produzem, né? Nós temos aí, nesta região aí de Tuporanga, quase 50% da produção estadual. É uma cultura muito estruturada, né? Com milhares de famílias já com know-how, né? Com uma história na cultura e tendo uma questão climática considerada normal. Temos a condição, então, de ter uma safra dentro da normalidade, vamos dizer assim, em torno de 500 a 520 mil toneladas e a expectativa em si. Já a produção de alho será reduzida por conta de uma diminuição de 18,6% na área plantada. Com isso, o volume produzido deve cair de mais de 19 mil toneladas na última safra para menos de 16 mil neste inverno. Os dados divulgados pela Epagri são estimativas iniciais e podem se alterar ao longo do período de produção, como explica o analista Jurandir Gugel. Dividimos o estado em 10 regiões e ali nós temos um colega nosso em cada uma delas e mensalmente é mensurado isso. Nós fizemos levantamentos, acompanhamos o calendário agrícola, como é que está o desenvolvimento da cultura e essa estimativa inicial, então, é em cima das expectativas que se tem, dos insumos adquiridos, das sementes que são reservadas para o plantio e no decorrer do desenvolvimento da cultura que nós vamos acompanhando, é aí que nós vamos ter um quadro final. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. As temperaturas elevadas para essa época do ano vêm despertando a floração precoce de algumas variedades de frutas de caroço, como pêssego, ameixa, nectarina e outras. Essa situação poderá causar prejuízos para a próxima safra, visto que estamos em pleno inverno e já para a próxima semana deveremos ter registro de novas geadas. Quem alerta é o agrônomo da Epagri, Charles Seidel. Temos então a situação desse inverno, é que começamos um inverno bastante cedo, né, no mês de abril, já tivemos geadas, bastante frio, continuamos com maio bastante frio na região, junho também, e agora no pleno julho, né, de forma precoce, entra uma massa de ar quente e seco que acaba bloqueando o avanço de frentes frias e estabelece sobre a região. Esse ar seco, apesar de aumentar bastante a temperatura durante o dia, na madrugada, em função de pouca umidade, acaba caindo a temperatura para baixo dos 10 graus normalmente na região. Mesmo assim, esse calor, esse excesso de calor durante o dia, desperta a floração em frutas de caroço, principalmente as variedades mais precoces. Nós temos variedades como o Campai, o PS precoce, acabam florescendo. Nós temos tanto na região de Videira, Pinheiro Preto, Rio das Antas, já temos aí informações de plena floração praticamente na florada dessas espécies. O que acontece é que a partir do dia 11, segunda-feira, nós já teremos entrada novamente de frentes frias, vamos romper esse bloqueio, e aí começa a ter chuva, já com queda de temperaturas, as temperaturas ficam mais amenas, não sobe mais como está ocorrendo agora, passando até chegando próximo aos 27 graus na região, 28, né? E aí, depois de cessar essas chuvas, aí já tem condições de formação de geadas. E nós estamos em julho ainda, né? Nós temos o mês de agosto, aí com certeza possibilidade de geadas deve ocorrer
no decorrer dos meses. Portanto, esse pessoal que está com essas variedades precoces vai ter que fazer alguma forma de controle de geadas. Normalmente os produtores usam a irrigação, que é uma forma mais eficiente de se fazer, mas existem outros métodos. Mas infelizmente, parece que produtores vão ter que ficar algumas noites aí fazendo o controle das geadas para poder ter alguma produção desses pêssegos de variedades mais precoces. Não te falei, colega, o frio vem por aí na próxima semana, mas com relação à fruticultura, sempre essa questão climática é um desafio ao produtor. Ainda segundo o agrônomo Charles Seidel, as previsões indicam temperaturas negativas com muito frio e geada a partir da próxima quarta-feira, dia 13. Murilo, e para fechar, vamos falar das cerejeiras? Eu lembro que a Erci mandou pra gente aqui mensagem, fotos dos nossos recadinhos. A Rita, lá de Caçador, também fez uma reportagem muito legal sobre as cerejeiras, que elas estão aí sempre enfeitando o nosso inverno, esse comecinho, sempre quando tem aquele céu bem azul, aquele rosa dá um contraste, assim, acho que vai ser uma matéria bem legal, hein? Com certeza, as cerejeiras, elas proporcionam um visual muito bacana, assim como lá no mês de agosto, setembro tem o ipê amarelo, né? É verdade. Agora as cerejeiras é que estão aí na semana da floração. Vamos conferir na reportagem. A cerejeira japonesa é uma árvore ornamental de beleza singular. Com sua floração em tons de rosa, a árvore, símbolo do Japão, foi plantada pelo mundo todo. É de grande destaque mesmo quando isolada, mas em conjunto com outras da mesma espécie em um pequeno bosque ou alamedas, proporciona um visual de encher os olhos. No pátio da empresa Sincol, em Caçador, cerca de 80 cerejeiras enfileiradas formam uma paisagem encantadora sempre no mês de julho, época da floração. Por ser um lugar alto, o colorido das árvores é visto e admirado de longe. O responsável pelo RH da empresa, Sérgio, conta como as cerejeiras foram plantadas no local. Seu Caetano, o fundador da empresa Sincol, no ano de mais ou menos 1965, ele morava na cidade de São Paulo e tinha um vizinho dele que era japonês e ele forneceu algumas sementes da cerejeira para o seu Caetano. E aí ele trouxe aqui para Caçador e plantou aqui próximo à ponte de madeira. E aí dessa árvore, essa árvore mãe que existe, está lá até hoje, que foram feitos as outras mudas e espalhados aqui por todo o Parque Fabril da Sincol. Hoje deve ter aproximadamente umas 80 árvores aqui em toda a área Fabril, principalmente nas rampas, né? É um momento onde que a gente desfruta dessa beleza, né? As abelhas aí, fazendo o trabalho delas também. Ela fica mais ou menos de 10 a 15 dias, florida assim, com essa flor maravilhosa. O arquiteto Marcos Frâncio é um admirador da cerejeira japonesa e mesmo com a rotina corrida, dedicou alguns minutos para parar o carro e admirar a beleza da árvore ornamental. Mas a gente sempre admira muito, né? Eu sempre gostei muito da cerejeira e primeiro que ela remete um pouco à cultura oriental, né? E fora a beleza mesmo dela, a cor se destaca muito no inverno, que é uma estação muito mais assim, seca, assim, a gente só vê verde, não vê tantas flores, e então ela se destaca muito na paisagem. As cerejeiras japonesas podem medir de 4 a 12 metros de altura. Depois da floração, vêm os frutos que ficam vermelhos e roxos quando bem maduros, servindo de alimento para os pássaros. Na literatura, os frutos da cerejeira ornamental são definidos como não comestíveis. Apesar de uma árvore que se adaptou bem ao clima da região, os funcionários da empresa Sincol dedicam cuidados frequentes ao bosque das cerejeiras, já que o local é admirado por vizinhos e a comunidade em geral. O engenheiro florestal Luiz Augusto Padilha conta mais sobre a origem das cerejeiras. Ela é oriunda do Japão, o nome científico dela é Prunus campanulata e ela é uma espécie que tem todo um folclore lá no Japão. E nesse sentido, o período da floração dela é uma data, é uma semana marcada por muitas festividades no Japão. Como aqui também na região de Curitibanos, Frei Rogério, a colônia japonesa na época da floração aqui no Brasil,
eles celebram essa data. Por quê? Porque a cerejeira do Japão, ela é, além das celebrações, o motivo é a beleza, o perfume, a relação que ela tem com a mulher. Lá, a floração dela acontece nos meses de novembro e dezembro. Para nós aqui, que é o inverno deles, para nós aqui é o contrário, né? Mas ela se adaptou muito bem. Claro que o clima dela é um clima muito mais frio que o nosso aqui. Muita gente fez mudas aqui em Caçador dessas mães aqui, né? Claro que a pega dela não é tão simples assim. Eu diria que essa quantidade de flores que você está vendo aí, cada flor vai dar um fruto. Mas é um percentual muito pequeno, porém a quantidade é muito grande, né? Muito bem, quem nos acompanha através do rádio, a dica é uma só. Entra no canal do RBV Notícias, do RBV Agro, no Facebook, no YouTube, confere essa reportagem em vídeo, porque ela está imperdível. É isso aí, segue a gente nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Semana que vem a gente volta com mais destaques do agro. Bom final de semana, vamos chamar a nossa colega Laura agora para fazer aquela foto bacana do nosso RBV Agro de hoje, registrar nas redes sociais, né, É isso aí, já vai lá no Instagram que daqui a pouquinho vai ser postada essa foto, hein? Tchau, obrigada! Pessoal, até a próxima! RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.